Ok? Boa tarde a todos, boa tarde a todas, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade à apresentação dos trabalhos orais da Semana Oficial de Engenharia e Agronomia e do Congresso Técnico-Científico da Engenharia e da Agronomia, né? É um congresso organizado pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CREA de Goiás e a Mútua, né, a quem a gente agradece imensamente por essas, né, oportunidades. Vamos ter a apresentação agora do trabalho da graduanda em Engenharia Civil, né, pelo menos quando ela mandou trabalhar era graduanda, né, Luísa? Intitulado Energias Renováveis nas Escolas, né? Eu parabenizo a Luísa e a sua equipe, né, pela escolha do tema. O Brasil está passando, né, por esse processo aí, né, tão, né, digamos assim, desgastante para todos nós, dessa crise energética que a gente está vivendo, né, e um tema bastante atual. Agradecemos a Luísa, né, por ter encaminhado o trabalho para o Congresso, né, e após a apresentação, Luísa, vamos fazer algumas perguntas a você, algumas arguições, tá bom? Obrigado e seja bem-vindo. Obrigada. Olá, meu nome é Luísa Muglia Souza e neste vídeo eu vou apresentar o projeto Energias Renováveis nas Escolas, que eu escrevi com coautoria do João Lucas de Castro Santos, com Carlos Alexandre de Almeida Pires e com o professor Luiz Henrique Lopes Lima. Nessa apresentação nós teremos a seguinte estrutura. Primeiramente, eu vou falar sobre a necessidade do uso de energias renováveis. Depois, nós vamos conversar um pouco sobre o que é o I3E PES. E depois, eu vou apresentar o projeto Energias Renováveis nas Escolas efetivamente. E vamos falar sobre o impacto que o projeto gerou nos seus colaboradores. Por fim, eu vou apresentar as considerações finais. Atualmente, estima-se que no mundo vivem 7 bilhões de pessoas. A previsão é que até 2050 a gente chegue até esse número de 9,5 bilhões de pessoas. Esse número faz a gente pensar sobre a quantidade de energias que essas pessoas vão consumir. Se essa energia for gerada de uma fonte não renovável, a gente tem que se atentar ainda mais para a emissão de gases de efeito estufa. Então, pensando na qualidade de vida do planeta, das pessoas que vão habitar nesse planeta, a gente tem que despertar o interesse de crianças e adolescentes pelo tema de geração de energia a partir de fontes sustentáveis, de fontes renováveis. Pensando num jeito de despertar esse interesse de jovens, de crianças, de adolescentes pelo tema, o I3E, que é o Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, junto com a sua sociedade, a Sociedade de Potência e Energia PES, idealizou um projeto com essa ideia de conscientizar o público-alvo do projeto que seria o Energias Renováveis nas Escolas. Esse projeto foi idealizado durante o segundo Congresso Estudantil da PES, que é essa Sociedade de Potência e Energia, que aconteceu lá em 2014 na Turquia. E ele recebeu o nome de Renewable Energy in Schools, que traduzindo para o português significa energias renováveis nas escolas. Os capítulos estudantis da PES, dessa sociedade, eles deveriam tentar levar até escolas, até crianças e adolescentes, um pouco de conhecimento sobre fontes renováveis de energias para despertar o interesse dessas crianças, desses jovens, pelo tema. Em virtude disso, um dos capítulos que foi atingido por esse projeto, esse projeto estava visando a distribuição de kits para facilitar o entendimento por parte do público-alvo sobre o tema abordado. Um desses capítulos que deveria ter essa missão é o capítulo estudantil de I3E PES UFJF. Esse capítulo, lá no ano de 2017, ele já estava entre os 10 melhores capítulos estudantis PES do mundo. E deveria levar esse conhecimento desse tema para as escolas da cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e para essa região. Agora vamos falar um pouquinho sobre os kits. A primeira coisa que a gente observa é que os kits são portáteis, o que é muito bom para facilitar o acesso, o transporte deles para escolas, para as feiras escolares e essas coisas. Didaticamente, eles têm o intuito de mostrar o processo de geração de energia. E para isso, eles são separados em 3. Um kit de energia solar fotovoltaica, um kit que mostra o processo de geração de energia eólica e um kit para o processo de eletrólise da água. O primeiro kit que a gente começa a mostrar nas apresentações é o kit de energia solar fotovoltaica. Ele tem uma placa de silício
que é conectada para uma hélice pequenininha e quando tem incidência de luz, a hélice gira. Depois, nós também mostramos um kit de energia eólica. Nele tem um aerogerador que é demonstrativo. Com o vento, ele passa a girar e fornece energia responsável para carregar um carrinho que fica conectado a uma base. Esse carrinho é de brinquedo e é de controle remoto. E o bom dele é que depois das apresentações, depois do processo de giração, as crianças podem brincar com esse carrinho. E depois nós mostramos um terceiro kit, que ele é um pouco similar com o kit de energia eólica, mas é um kit de eletrólise da água. Ele também tem uma base, tem um carrinho que pode ser carregado, mas dessa vez o carrinho é carregado por eletrólise. E como que funciona esse processo? Bom, a gente tem uma célula de água que ela pode dividir a água e gerar gás hidrogênio e gás oxigênio a partir da água que a gente coloca nela. E essa célula armazena a energia. E essa energia serve para carregar o carrinho. A ideia é levar o projeto para ser apresentado em escolas. Normalmente, antes de mostrar os kits, a gente faz uma breve apresentação de slides, que ela é bem lúdica, que serve um pouco para as crianças se interarem sobre o tema e saber do que a gente está falando. A princípio, a ideia do projeto era ser apresentada apenas para as escolas que tinham ensino fundamental, só para esse público de crianças de ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Mas como deu certo, a gente começou a expandir e levar o projeto também para ser apresentado no ensino médio. E para esse público de adolescentes um pouco mais velhos, além de falar um pouco sobre o processo de geração de energia a partir de fontes renováveis, nós também apresentamos um pouco sobre a faculdade de engenharia, sobre as formas de ingresso, sobre como é a carreira de engenheiro, de engenheira, né, para despertar um pouco o interesse desses estudantes de ensino médio a cursarem os cursos de engenharia e ciências exatas. Lá no começo, as apresentações também eram realizadas em sala de aula, num horário já pré-estabelecido, determinado. Mas depois a gente começou a fazer a apresentação também em feiras escolares. E o lado bom dessas feiras é que tem uma circulação maior de pessoas, às vezes a gente consegue atingir mais gente e a gente prende mais a atenção de quem está passando, que vê os kits, se interessa pelo tema e quer saber um pouco mais sobre o que está sendo abordado. Também é um pouco melhor para tirar dúvidas. E como funciona o processo de ir até a escola? Bem, primeiro a gente entra em contato com a escola interessada, a gente tenta agendar um dia, definir qual dia é melhor, qual horário é melhor, o turno, e também nós vemos qual modalidade de apresentação que vai ser utilizada. Se a gente vai apresentar em sala de aula, se nós vamos em algum outro evento escolar. Depois, nós chamamos os voluntários do projeto para ver quem tem disponibilidade naquele dia e naquele local. E por fim, a gente faz a apresentação. E o bom de fazer dessa forma é que quando a gente está apresentando na escola, às vezes nós atraímos um pouco a atenção de outros professores, de outros educadores, que conversam para outras pessoas que também trabalham com educação, para levar em ainda mais escolas e atingir um público ainda maior, que é nosso objetivo. Atualmente, o projeto também se tornou um projeto de extensão da UFJF, e com isso a gente faz visitas num evento que chama Domingo no Campus, que é um evento mensal que a UFJF propõe a realizar, propunha na época da pré-pandemia, em que as famílias que costumam visitar o campus ao domingo, elas têm um atrativo, alguma atividade lúdica para fazer. O nosso projeto também era apresentado lá. Depois de mostrar um pouco sobre o funcionamento do projeto, agora eu vou falar sobre o impacto que o projeto gerou na vida de quem se voluntariou para participar dele. No geral, a gente conta com membros colaboradores que são graduandos das áreas de Ciências Exatas e da Terra e de Engenharias dos cursos da UFJF. E nós fizemos uma pesquisa que contou com 21 membros que participaram do projeto entre os anos de 2017 e 2019 e toparam participar dessa pesquisa que a gente organizou. Entre os dados mais importantes, a gente nota que os voluntários eles tinham que fazer uma pesquisa, tinham que estudar um pouco sobre os temas, os termos técnicos que a gente utilizava antes de fazer a apresentação.
Isso mostra também um pouco da capacitação que esses membros tinham que ter ao se preparar para visitar as escolas. E é até necessário pensar também que às vezes esses termos eles ficam um pouco difíceis para a compreensão de quem é leigo no assunto, né? E exigir uma outra habilidade de os membros voluntários transformarem um pouco esses termos para ficar de fácil compreensão para quem está assistindo a apresentação. Outra coisa que a gente observou é que os membros eram, em sua maioria, alunos dos primeiros períodos dos cursos de graduação de Ciências Exatas e de Engenharias. Os períodos iniciais eles têm uma base teórica muito forte, mas deixam um pouco a desejar na parte prática. Então, o contato com esse projeto podia aproximar um pouco esses alunos da parte prática do curso e despertar um maior interesse neles. Por fim, nós observamos que os membros se sentiram um pouco mais motivados em relação às suas graduações. E isso é ótimo para tentar reduzir um pouco a evasão desses cursos, porque a gente sabe que essa taxa de evasão não é pequena. Para concluir essa apresentação, nós fazemos as considerações finais. Uma conquista importante desse projeto Energias Renováveis nas Escolas foi a consolidação das atividades do 3E-PES e UFJF. Os voluntários passaram a atuar de forma mais unida e mais integrada, o que foi muito bom para a sociedade e para o capítulo estudantil. O projeto também melhorou a comunicação interpessoal dos membros, que tinham que se desenvolver didaticamente para tentar explicar os termos relacionados à geração de energia elétrica. E também contribuiu para uma formação mais humanística dos membros. A gente ressaltou a importância do voluntariado, de como ele é importante já desde a graduação. E o mais importante, acho que a melhor conquista, a que nos deixa mais honrados, foi a divulgação da ciência. Ao todo, nós atingimos 4.000 crianças e adolescentes em mais de 24 instituições de ensino de Juiz de Fora. Isso contando entre o período de 2017 a 2019. O projeto contou com 22 voluntários e 3 professores orientadores também. Então, eu gostaria de agradecer ao E3E-PES Networking Without Borders, que foi quem idealizou o projeto, a Pró-Reitoria de Extensão da UFJF pelo reconhecimento e a Faculdade de Engenharia, seja através do espaço que ela nos cedeu, através dos membros colaboradores que eram graduandos dessa instituição e também aos professores orientadores que foram de extrema ajuda nesse processo todo. Foram extremamente importantes para que o projeto fosse um sucesso. Muito obrigada! Ok, Luísa. Parabéns pelo projeto, parabéns pela apresentação. E quando eu vejo um trabalho como esse seu, né, a gente vê como foi importante, lá no início, né, o CONFEA, ter tido a feliz, né, ideia de fazer um congresso técnico-científico, né, onde trabalhos técnicos como esse seu pudessem ser divulgados para as mais diversas, né, instituições. Né. A interação que um congresso como esse podia ter, né, entre estudantes, profissionais e a comunidade. Né. Muitas vezes, para um congresso técnico, engenharia civil, só tem engenheiros civis, só tem aqueles trabalhos altamente técnicos, né, altamente científicos. E você mostrou exatamente a essência do Contec, né, no aspecto técnico. Quer dizer, como eu fico feliz em ver um trabalho como esse seu, e como um trabalho como esse seu pode contribuir, né, para, como eu falei ainda agora no meu trabalho, sair dos muros da universidade. Né? A gente tem uma cerca que parece que é intransponível. Né? Eu sou professor da UFCG aqui há 20, 40 anos, a gente nem sempre consegue passar os muros da universidade. Nem a comunidade vem até a gente, nem a gente vai até a comunidade. Trabalho como esse seu, né, é bastante interessante para isso. Então, antes de passar para a Rubênia, só uma perguntazinha, né, até de interesse pessoal também. Esse projeto seu, né, se a gente quiser fazer o que você fez aí, a gente pode ter acesso a esse material, né, você ter que fazer algum convênio com a instituição, ou ele pode ser replicado para que outras universidades possam fazer o que vocês estão fazendo também. Então, o material, os kits que eu mencionei, eles são provenientes do I3E, a instituição que eu mencionei. O I3E está presente em diversas instituições, universidades no Brasil, inclusive na UFCG também tem o ramo deles. E eles fornecem esses kits gratuitamente, mas assim, a gente sabe que tem algumas outras ideias que são fáceis de fazer também.
o processo de eletrólise, por exemplo, dá para ser demonstrado, mesmo que não haja outro kit, mas dá para montar algum equipamento assim que até chega a estimular a criatividade de crianças, assim, que seria bem interessante. A gente sabe que montar materiais desse tipo não é uma coisa também trivial, por exemplo, o acesso a uma placa solar daquele tamanho, uma placa de silício, pode não ser trivial, mas que não é impossível ao alcance de todo mundo. Eu acho que é fácil de fazer, factível em todas as instituições do Brasil. Ok. Professora Rubênia, fique à vontade. Obrigada, professor Dermeval. Boa tarde, Luísa. Assim, a gente fica impressionado, né, o quanto o Contec consegue trazer visibilidade para tantas coisas, né? Hoje a gente já falou aqui dos mais diversos assuntos, sem sair do assunto da engenharia. E aí vem um projeto como esse seu sendo apresentado aqui, mostra que o Contec, né, ano após ano, está cumprindo com o seu papel, que é justamente esse, né? Às vezes a gente, quando é aluno, né, a gente olha assim com um olhar de que, meu Deus, falta tanto ainda, mas quando eu for um engenheira, mas hoje eu estou passando por um processo, né? Eu estou graduanda na engenharia, então eu já estou nesse processo de transformação. Eu já não sou mais aquela mesma pessoa que eu cheguei lá no meu primeiro período, né? E aí, o Contec traz essa aproximação para o Conselho Federal e para os conselhos regionais também da engenharia e da agronomia. E aí, quando você estava ali apresentando, é algo que, assim, a gente fica babando, né? Porque, através desses kits, vocês já conseguem levar para as escolas uma sensibilidade maior para os alunos. Porque uma coisa é quando eu chego e só falo, né? Está na teoria, então, e é como se fosse algo tão distante. E vocês, né, através da materialização via esses kits, vocês conseguem levar para esses alunos uma realidade que está tão próxima deles, mas que quando a gente não faz parte dessa realidade, a gente vê isso tão distante, né? E aí, o que é mais interessante, eu acho que o que mais fascina num projeto de extensão, como nesse caso de vocês, é que são alunos falando, lidando, conversando com alunos. Então, assim, vocês se sentem à vontade para estar com eles e eles se sentem à vontade porque tem ali uma faixa etária próxima, né? Então, quebra muito isso, porque às vezes quando a gente chega no projeto de extensão, é a professora, aí eles já ficam intimidados. E assim não, vocês conseguem levar e conseguem sensibilizar para uma profissão que é tão importante, tão necessária e que está presente, né, em tantas outras. Então, assim, parabenizar você, não foi à toa que esse trabalho ele foi escolhido, foi justamente por essa importância, né? Para você que está ali no dia a dia, pode ser algo simples, pode ser algo fácil, mas com certeza quando aqueles alunos veem esses kits, eles conseguem entender o real papel da engenharia, que é transformar ideias em realidades, né? É engenhar, é trazer coisa nova, é transformar. E eu acho que é isso que o seu projeto consegue fazer, né? Eu teria eu teria uma sugestão, né? Você me apresentou aqui resultados de um questionário que foi feito com os colaboradores, né? Os extensionistas, vamos dizer assim. Mas eu sugiro que vocês também façam, né? Agora, quando a gente voltar a pagar isso e a gente voltar para o trabalho presencial, que vocês apliquem um questionário com os extensionistas e com os alunos que são atendidos por esse projeto, com várias perguntas, né? Então, qual a visão que eles tinham da energia solar antes? Qual a visão que eles têm hoje? Porque aí vocês vão conseguir mensurar, né, de uma forma assim mais quantitativa, o real impacto. Claro que é algo assim numérico, né? Mas através desses números a gente consegue identificar, né, o que ficou realmente na cabecinha de cada aluno. E aí, a partir disso, vocês vão inovando e trazendo até outros projetos
e juntando esses projetos e levando até as escolas. E aí a minha pergunta seriam duas, né? Se vocês encontraram em alguma escola resistência na aceitação desse projeto, e se durante a pandemia vocês realizaram esse projeto de via remoto, de modo remoto ou não. Então, a gente, pelo que eu me lembro, a gente houve resistência só em uma escola, uma instituição particular. Normalmente as instituições públicas, estaduais e municipais eram mais abertas, elas até procuravam mais a gente, enquanto que as instituições particulares, elas tinham um interesse um pouco menor, apesar de a gente já ter também feito essa apresentação em instituições particulares. E a outra pergunta eu me esqueci agora. Se durante a pandemia vocês estavam realizando essa extensão de algum modo ou não. Sim, de uma certa forma diminuiu bastante, assim, até porque o tempo do projeto de extensão dentro da própria UFJF, assim, como reconhecido oficialmente, ele foi encerrado no ano anterior, mas a gente continuou fazendo apresentações assim, por interesse próprio mesmo, mesmo que o tempo de extensão tenha acabado antes do começo da pandemia. Então, a gente apresentou assim de forma remota, a gente gravou vídeos para esse domingo no campus, que foi o evento que eu falei que acontece dentro da própria UFJF. Eles transformaram em um evento online, a gente chegou a participar, mas as apresentações diminuíram bastante. Ok, Luísa, muito obrigada, viu, por sua participação, por sua acreditação, né, pelo seu empenho. Continue assim, você e toda a sua equipe. Mande um grande abraço. Parabéns mais uma vez. Eu agradeço muito, gente. Muito obrigada pela oportunidade. O microfone está desligado, professor Dermeval. Agradecemos bastante a sua participação, né? E o que mais impressiona, né? Quer dizer, pelo menos assim, é você conseguir manter uma equipe dessa, né? Com engenheiro civil, engenheiro eletricista, né? Engenheiro mecânico, engenheiro de computação, né? Na graduação, vocês conseguirem manter uma equipe dessa, não é fácil, né? Às vezes, quando você faz um trabalho na sua área de civil, né? Na sua área do, né? Quer dizer, mas quando você vai fazer uma coisa multidisciplinar, né? Multidepartamental, é bem mais difícil, né? Como é que vocês conseguiram contornar isso aí? Mostra, fala um pouquinho da experiência, né, de você, né, ter contato com alunos, né, principalmente, como você falou, no início do curso, né, de outras áreas diferentes. Como é que foi essa integração de vocês aí? A gente sente que, assim, no começo do curso, quando tem aquelas disciplinas do ciclo básico de cálculo e física, qualquer novidade, os alunos já se interessam, né? Então, assim, já é um diferencial. As outras pessoas vindo, a gente já tinha acabado de sair do ambiente escolar, né? Que às vezes a maioria dos alunos eles já migram direto da escola para a faculdade. Então, já desperta esse interesse de voltar lá agora num outro papel, de voltar na escola no papel de ensinar, de compartilhar o conhecimento. Então, a gente sente que mesmo alunos de outras áreas conheciam o suficiente, assim, por já estar na faculdade, sobre esses conceitos de energias renováveis e se sentiam interessados, né, por estarem no começo do curso e quer ter algum contato, eles se sentiam interessados em voltar nas escolas e falar sobre isso. Ok, muito obrigado, Luísa, pela sua participação, tá? Desejo sucesso, né? Lógico que esse trabalho seu não vai encerrar agora, você vai, né, continuar enquanto não for a engenheira, né, Luísa? E parabenizar toda a sua equipe, né, e sua universidade, né, também por essa iniciativa louvável. Tá bom? Obrigado, tenha uma boa tarde e um bom final de semana. Tá? Pessoal, Obrigada. então nós, né, temos a nossa próxima apresentação às 16h30, né, convidando todos vocês a permanecerem nos prestigiando, tá? E até daqui a 6 minutinhos, né? Obrigado, Luísa, boa sorte. Voltamos já já.